Shalom, shalom, sejam bem-vindos a mais uma aula aí da Escola Comunhão. E aí, como é que vocês estão? Quem está participando do jejum aí, como é que tá? Tá difícil, né? Você passa naquele churrasquinho assim, sentir o cheiro e ser tentado a isso. Para alguns não, para algumas mulheres é o chocolate, né? A gente sabe que tem muita gente sofrendo aí, muita mulher sofrendo com chocolate, mas vamos para cima aí nesse período onde nós estamos buscando mais profundidade em Deus, né? E estamos buscando também aí bênçãos sobre as nossas casas, nossas famílias, amém? Sendo assim, nós vimos a necessidade de entendermos sobre o jejum. Por quê? Porque hoje existem muitas opiniões a respeito do jejum, da disciplina espiritual do jejum. E muitas delas não estão de acordo com o Evangelho. Muitas delas não estão de acordo com aquilo que os apóstolos, aquilo que Jesus, aquilo que se praticava também no Antigo Testamento. Então hoje nós vamos entender o que é jejum, ou por que devemos jejuar, qual é a forma certa de jejuar. Então nós vamos entender hoje essas questões, né? Então fique comigo, tá? Nós vamos ter aí 2 aulas. Semana que vem você vai entender os efeitos do jejum aí, no nosso corpo, na nossa alma, no nosso espírito. Então fique conosco, tá bom? Mas o que acontece é que hoje tem muitas opiniões que se divergem sobre a questão do jejum, onde muitas pessoas até dizem que não é preciso mais jejuar, isso é coisa do Antigo Testamento e que não nos serve mais. Então essas são algumas das desculpas que as pessoas dão. É claro que eu estou colocando como desculpas aí mais pequenas, desculpas que a galera mais usa, que não tem nenhum contexto bíblico sobre isso. A gente não vai encontrar Jesus abolindo o jejum. A gente não vai encontrar os apóstolos abolindo o jejum, ainda que, entenda isso, já de imediato, que no Novo Testamento não tenha nenhuma ordenança sobre jejuar. Jesus tem expectativa que os seus seguidores jejuem, tá bom? Já entenda isso pela primeira vez. Nós vamos precisar entender que o jejum não foi abolido e que ainda que não tenha uma obrigação em jejuar, nenhum personagem bíblico fala contra jejum. Nem o próprio Cristo falou contra jejum. E é por isso que John Wesley, em uma de suas pregações, ele disse algo. Ele disse: de todos os meios de graça, o jejum tem sido o mais mal incompreendido. Alguns o exaltam acima de todas as escrituras, outros o desconsideram por completo. Então a gente consegue ver que John Wesley está nos dizendo que, e isso não é só para os tempos dele, é para o nosso tempo também, que existem 2 extremos. Ou alguém despreza totalmente o jejum, ou alguém diz que o jejum jejuar é alcançar a excelência acima de qualquer outra coisa. Mas o jejum, ele não tem um fim em si mesmo. Por quê? Porque ele tem um propósito, ele tem algo que nós precisamos entender. Um dia desses eu coloquei na minha caixinha de perguntas, né, ali no Instagram, se a dúvida sobre o jejum, me perguntaram se jejuar sem conhecimento seria uma prática vazia. Sendo que a Bíblia nos ensina que qualquer prática que não fazemos por conhecer, ela se torna vazia. Por quê? Porque se eu não conheço aquilo que eu estou fazendo, eu não tenho um propósito para aquilo que eu estou fazendo. Nós vamos entender que o jejum, ele é muito mais em questão do propósito pelo qual eu estabeleci para jejuar, do que em si, simplesmente pela adoração. Ou por qualquer outra coisa. Alisson, mas a adoração ela importa muito? Claro que importa. A adoração do jejum, ela vai dizer o quanto eu estou me dedicando ao jejum. Então é claro que você talvez não consiga ir jejuar 3 dias, mas agora o jejum que eu falo é ficar sem comer mesmo, tá? Não é o parcial que estamos fazendo, não. Mas talvez tem gente que não consiga ficar 3 dias sem comer, mas consegue 1. E de 1 vai para 2. E de 2 vai para 3, você entendeu? Então nós precisamos entender essas coisas, e é isso que nós vamos entender ao longo do estudo, tá bom? Primeiro de tudo, quero que você entenda, a palavra jejum, em sua essência bíblica, ela significa abster-se de parcialmente ou totalmente de alimentos. Então entenda, em sua essência bíblica, jejum significa ter abstinência, né? Abster-se parcialmente ou totalmente de alimentos. E a palavra grega que é usada, né, nos manuscritos é a palavra nesteia,
Que se nós vamos fazer separação dela, nós vamos ver que o derivado de ne é um elemento de negação. Então, ne significa negação. E estio, que significa abstinência de alimentos. Ou seja, a palavra jejum, em sua essência, em seu significado puro, ela significa abster-se de alimentos, tá bom? Mas é claro que a gente sabe que existe uma liberdade no jejuar. Mas como eu falei antes, o significado dela é abster-se de comida. Mas Alisson, hoje em dia a pessoa fala assim: ah não, eu vou fazer um jejum do celular. Ah não, eu vou fazer um jejum de sexo com minha esposa em mútuo consentimento. Ah, eu vou fazer o jejum de televisão, vou fazer o jejum de WhatsApp. O que a Bíblia nos ensina? Vamos lá, é bem simples isso. O significado da palavra jejum é abster-se de alimentos. Mas é claro que existe essa liberdade em jejuar. Mas que esses outros jejuns, que eles têm que ser complementares ao jejum que estamos fazendo. Ele não tem que ser o jejum central, mas complementar. Por exemplo, como Paulo diz em 1 Coríntios 7, ele fala, olha, se um casal fosse abster das relações sexuais, que seja por mútuo consentimento e não durante muito tempo. O que Paulo está falando? Olha, se vocês vão se abster da relação sexual para a oração, que seja feito dessa forma. Mas é um jejum complementar, não um jejum central. Vamos estabelecer assim. Porque o jejum central, em seu significado, é abster-se de alimentos, tá bom? E por isso nós vamos ler em Mateus capítulo 6, o verso 18 ao 18, que diz: quando jejuarem, não mostrem uma aparência triste, como os hipócritas, pois eles mudam a aparência do rosto a fim de que os homens vejam que eles estão jejuando. Eu lhes digo verdadeiramente que eles já receberam sua plena recompensa. Ao jejuar, ponha óleo sobre sua cabeça e lave o seu rosto, para que não pareça aos outros que você está jejuando, mas apenas a seu Pai que vê no secreto, e seu Pai que vê no secreto o recompensará. Então vamos lá, é bem simples isso aqui. Primeiro de tudo que a gente precisa entender: existe uma recompensa para aquele que jejua, tá? Fica bem claro para nós que aquele que jejua, ainda que ele tenha um propósito errado, ele vai ter uma recompensa. E ainda aquele que tem um propósito certo também vai ter uma recompensa. Mas calma, pastor, não entendi. Os dois, sendo fazendo certo ou errado, vai ter uma recompensa? Você vai entender agora, tá bom? Que a primeira coisa que a gente precisa desmistificar, antes de eu entrar nesse ponto, a primeira coisa que precisamos desmistificar aqui é que, eu acho que você já ouviu sobre isso, né? Você não pode dizer que você está jejuando. Jesus está dizendo para a gente que nós não podemos dizer que estamos jejuando quando nós lemos essa passagem de Mateus. Mas não tem nada a ver, o contexto não é esse. Jesus não está falando contra falar ou testemunhar sobre o jejum. Jesus está falando sobre o mau propósito que nós colocamos nele. Então entenda, Jesus está falando assim, os fariseus, eles jejuam. Mas eles jejuam para que os outros vejam que eles estão jejuando. Eles não jejuam pela glória de Deus, mas eles jejuam pela sua própria glória. E é essa a recompensa que eles vão ter. Se eles querem ser visados pelos homens, essa é a única recompensa que eles terão, através do jejum. Então a Bíblia diz que eles ficavam tristes, ficavam meio assim, sabe, para comover as pessoas a olharem para ele e dizer: olha só como é que é o homem de Deus, olha só como é que ele jejua, olha só como é que ele sofre por Deus. Então Jesus não está condenando o testemunho do jejum. Jesus está condenando o mau propósito qual foi colocado por aqueles fariseus, onde eles colocavam para si como uma glória e não para a glória de Deus. Entendendo até aqui? Então não existe uma condenação no jejuar ou no falar sobre o jejum. Porque se houvesse uma condenação em falar sobre o jejum, não se colocaria o jejum que Moisés fez na Bíblia, ou o jejum que Jesus fez na Bíblia, ou o jejum que Paulo fez na Bíblia. Então não tem condenação ao falar do jejum. A condenação está na má intenção ao jejuar, tá bom? Então no Velho Testamento nós precisamos entender que, olha, mas no Novo Testamento não tem nenhuma ordenança. Mas se nós olharmos para o Velho Testamento, havia uma ordenança, né, sobre jejuar em um único dia, que era o dia da expiação. Ou seja, quem não jejuasse naquele dia, morreria. Entendeu? De acordo com a lei, teria que morrer. Por quê? Porque aquele era o único dia da qual aquele povo tinha a obrigatoriedade de jejuar.
tinha uma ordenança que eles precisavam jejuar. Mas nós olhamos para o Novo Testamento e não vemos isso, não vemos Jesus ordenando a ninguém. Mas se Jesus ensinou sobre o jejum e falou sobre o jejum, é porque ele tem expectativa que seus seguidores jejuem, tá bom? Então vamos lá, Mateus capítulo 9, do verso 14 ao 15 vai dizer: então os discípulos de João vieram perguntar-lhe: por que nós e os fariseus jejuamos, mas os teus discípulos não? E Jesus ele dá uma resposta bem clara: como podem os convidados do noivo ficar de luto enquanto o noivo está com eles? Virão dias quando o noivo lhes será tirado, então jejuarão. Então o que Jesus está falando? Primeiro chegam os discípulos de João perguntando a ele: mas nós jejuamos, e os teus discípulos não? Até os fariseus jejuam. E por que os seus discípulos não estão jejuando? Então Jesus é bem claro a dizer que enquanto ele estava com eles, eles não precisariam jejuar, porque ele se coloca na figura de noivo. Mas ele diz assim: a partir do momento que eu for tirado deles, então eles jejuarão. Então não é uma ordenança, mas é como Jesus está falando assim: olha, eles vão jejuar quando eu for tirado deles. E nós sabemos que isso aconteceu em Atos. Jesus é elevado aos céus, então os discípulos passam ali. Nós vamos ver vários e vários relatos dos discípulos e dos apóstolos jejuando. Então fica bem claro para nós que nós não estaremos em pecado se não jejuarmos, tá? Alisson, se eu não jejuar, eu vou estar em pecado? Não. Porém, entenda isso: você não vai estar atendendo às expectativas do seu Senhor. Então você não é obrigado a jejuar, mas se você não jejua, você não atende às expectativas do seu Senhor. E logo você não acessa níveis e lugares que somente o jejum e a oração podem nos levar. Porque primeiro de tudo, tá? Oração e jejum são duas amigas, que as duas têm uma força esplêndida quando estão separadas, mas quando estão juntas, elas têm um poder e um efeito muito maior na vida do cristão. Olha só, Mateus 17:20 vai nos dizer: ele respondeu: porque a fé que vocês têm é pequena. Eu lhes digo e asseguro que se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, poderão dizer a este monte: vá daqui para lá, e ele irá. Nada lhe será impossível. Mas esta espécie só sai pelo jejum e pela oração. Olha só o nível, entenda isso, primeiro de tudo. Qual é o contexto aqui? O contexto é que Jesus está descendo do monte após uma oração, e havia um menino que estava endemoniado, e os discípulos não conseguiram expulsar o demônio do menino. Primeiro, que Jesus fala que eles não estavam utilizando a fé para expulsar o demônio. Segundo, ele diz: esta casta, essa espécie de demônio aqui, ela só é expulsa através de oração e de jejum. Então olha só, você entenda isso, que tem demônios que a gente só expulsa da nossa vida, e tem demônios que a gente só expulsa da vida dos outros através da oração e do jejum. Então você entendeu que o não jejuar te faz com que você não alcance alguns níveis? Porque Jesus está falando: olha, esse demônio aqui só sai pela oração e pelo jejum. Então se eu não oro, se eu não jejum, eu não consigo expulsar esta espécie de demônio que Jesus está falando. Mas alguns saem, uns outros saem. Não é que o nome de Jesus está anulado, é porque existe e é necessário uma limpeza em nosso ser, para que possamos, às vezes, expulsar essa espécie de demônio das nossas vidas e expulsar também da vida dos outros, tá bom? Primeiro de tudo, quero que você entenda também, segundo ponto para você entender. Você já entendeu que nós precisamos jejuar, né? Você já entendeu que Jesus falou para a gente: olha, não tem ordenança, mas tem uma expectativa do nosso Senhor que a gente jejue. Segundo ponto é que o jejum não é um mérito. Ainda que eu jejue para expulsar um demônio, jejuar não é um mérito, mas é sobre o fruto recompensador que só vem somente através dele que eu posso acessar. Então jejuar não é sobre mérito, mas sobre o fruto recompensador que somente através dele podemos acessar. Entendeu? Então, Alisson, para que eu jejuo? Para dizer que eu sou bom ou mostrar aos outros? Se você fizer por isso, você vai ter a sua recompensa, que é a atenção dos outros. Mas agora, se você jejua para a glória de Deus, em um propósito com Deus, em prol do reino de Deus, então você vai entender que o fruto dele é recompensador, mas só para aqueles que jejuam dessa forma, tá bom?
Então, olha só, vou citar agora alguns exemplos para vocês, tá bom? O primeiro deles, nós podemos ver que é Moisés. Moisés, ele jejuou quando ficou 40 dias no monte. Êxodo 34, 28. Moisés ficou ali com o Senhor 40 dias e 40 noites, sem comer pão e sem beber água. E escreveu nas tábuas as palavras da aliança, os 10 mandamentos. Então, olha só. Quando foi necessário que Moisés acessasse um nível maior em Deus, para que ele trouxesse a lei ao povo, ele ficou durante 40 dias e 40 noites sem comer e sem beber nada. Jesus também jejuou durante 40 dias. Isso fica bem claro para nós em Mateus 4, do 1 ao 2. Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. Depois de 40 dias e 40 noites, ele teve fome. E olha que essa aqui não foi apenas uma fome natural. Você vai ver na próxima aula, que nós vamos falar sobre os efeitos do jejum, o que acontece no corpo quando tem um efeito do jejum. Então Jesus aqui não estava simplesmente com uma fomezinha que a gente tem, ele estava literalmente morrendo de fome. Não é a gente que está aqui e fica às vezes um dia de jejum e fala, meu Deus, eu vou morrer aqui que eu não estou comendo nada. Não, Jesus estava 40 dias, meus amigos. E esse jejum é um jejum profundo, onde toda a energia do corpo de Jesus já havia sido sugada. Então ele teve fome. Nós vamos ver também que a igreja de Antioquia jejuou. Atos 13, 2 a dizer, enquanto adoravam ao Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo, separem-me Barnabé e Saulo para a obra que eu tenho chamado. Então olha só, eles estavam orando, estavam adorando, estavam jejuando, buscando em Deus uma resposta. E através desse sacrifício, Deus respondeu eles. Nós vamos ver que também o próprio apóstolo Paulo jejuou. Atos 14, 23, Paulo e Barnabé designaram-lhes presbíteros em cada igreja. Tendo orado e jejuado, eles os encomendaram ao Senhor, em que haviam confiado. Então olha só, Paulo e Barnabé saem abrindo igrejas. Quando eles estão voltando para estabelecer os líderes, eles não estabelecem de qualquer jeito. Primeiro eles estavam orando e jejuando para que o Espírito revelasse a eles os líderes, os presbíteros daquela igreja. Então a gente consegue ver que Moisés jejuou, ainda que fosse na antiga aliança. Jesus jejuou na nova aliança. A igreja de Antioquia jejuou na nova aliança. E era um jejum coletivo, tá? Paulo jejuou na nova aliança. Então, ainda que a gente fale assim, não, essa coisa é do Antigo Testamento, mas se é do Antigo Testamento, por que Paulo continuou jejuando? Por que os apóstolos estavam jejuando? Está me entendendo? Então é por isso que a gente precisa entender que o jejum é essencial. Não existe, entenda isso, vida cristã não existe uma vida cristã onde ela não está atrelada à prática do jejum, à prática da oração. A gente fala muito sobre oração. As pessoas não batem em cima da oração porque entendem que a oração é necessária. Mas e por que não o jejum também? Sendo que os apóstolos, quando eles iam fazer algo, a Bíblia é clara ao dizer que eles estavam orando e jejuando. Jesus diz que alguns demônios só são expulsos com oração e com jejum. Então entenda isso, Jesus tem a expectativa que nós venhamos a ter essa prática em nossa vida. Porque, repito, é impossível separar a vida cristã da prática do jejum. Beleza? Entendemos essa primeira parte? Passamos para a próxima agora. A gente precisa entender que existem praticamente aí 3 tipos de jejum, tá bom? Que nós vamos entender no qual nós estamos encaixados e no qual nós precisamos às vezes fazer. Precisamos fazer, né? Primeiro estudo que você precisa entender, existe o jejum total, tá? Esse jejum total é o mesmo jejum que Jesus e que Moisés fizeram, né, no caso. Este jejum é um jejum total, onde eu me abstenho de qualquer coisa, tá? Onde eu vou me abster da água e eu vou me abster também do alimento. Ou seja, eu nem bebo e nem como. E aí existe aquilo que nós titulamos, que é o segundo jejum, que é o jejum normal. Esse é onde eu tomo água, né, tomo algum líquido, porém eu não tomo nenhum
eu não como nenhum alimento. Então esse é o jejum normal, tá? Eu continuo tomando água e tudo ali, mas eu me abstenho de qualquer alimento. E existe o terceiro jejum, que é o jejum parcial, onde eu me abstenho de alguns alimentos. Não são todos, mas são alguns. No caso, esse é o jejum que nós estamos fazendo, né? Que é o jejum de Daniel, onde nós estamos nos abstendo de alguns alimentos e de outros não. Outro ponto, estamos quase encerrando, tá bom? Então você entendeu até aqui, né? Nós temos o jejum total, o jejum normal, o jejum parcial. E nós estamos aí durante esses 21 dias no jejum parcial, onde nós estamos comendo alguns tipos de alimentos e outros não. Então a gente precisa entender de uma vez por todas que o jejum é uma arma poderosíssima para o cristão. É uma prática que nenhum cristão tem que abandonar. Por quê? Porque, pastor, quais são os outros propósitos do jejum? O jejum ele vai mortificar a nossa carne, ele vai nos deixar mais preparados para tomar decisões no Espírito. O jejum não vai tirar as minhas emoções da falta de controle das minhas emoções. O jejum vai me estabilizar e me trazer um equilíbrio, que Paulo diz. Nós temos um espírito de amor, de fortaleza e de equilíbrio. Não tem como nós vivemos uma vida desequilibrada. Não tem como um cristão viver uma vida sem jejum. Se impressione, existem pessoas na igreja com mais de 20 anos na igreja que nunca jejuaram, que nunca tiveram essa prática de sacrificar ao Senhor, não por mérito, porque o jejum é uma disciplina espiritual, onde eu faço ela em busca de um propósito espiritual, de uma recompensa espiritual. Amém? Então é de extrema importância entender que devemos praticá-la para alcançarmos os níveis mais profundos em Deus. Amém? Sendo assim, essa é a nossa aula de hoje, tá? Isso, em resumo, é o jejum. O significado do jejum é esse. É dessa forma que nós precisamos entender que nós temos sim que jejuar, tá bom? Existem esses 3 tipos de jejum, e é de grande importância você entender que ainda que não tenha obrigatoriedade em jejuar, o Senhor espera que a gente jejue. Amém? Alisson, pastor Alisson, eu quero aprender mais sobre o jejum, quero entender mais. É por isso que eu vou indicar para vocês esse livro aqui, tá bom? Do Luciano Subirá, que é o livro A Cultura do Jejum. Tem esse e também tem outro que é importantíssimo, que é Celebrando as Disciplinas Espirituais, de Richard Foster. Tá aí, aparece para vocês aí, ó. A Cultura do Jejum, tá bom? Muitas coisas que nós passamos aqui, tiramos desse livro, tiramos também do livro A Celebração das Disciplinas Espirituais, de Richard Foster. Eu só não consegui trazer o livro para mostrar para vocês, mas você pode estar adquirindo esse livro na Livraria Comunhão, tá bom? Se você quiser se aprofundar no assunto, porque é de grande importância, amém? Não dá para a gente passar tudo em uma aula, mas é para você buscar e se aprofundar nesses assuntos, tá bom? Então, já que nós entendemos o que é o jejum, aquilo que ele faz em nossas vidas e por que precisamos fazer, tá bom? Semana que vem nós te aguardamos aí para você entender os efeitos do jejum, tá bom? Então fique com Deus, te espero aí na próxima aula, tá bom?